Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa santa expectativa, Senhor. E em Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome, apesar de saber que eu haverei de falhar, Senhor, mas sabendo que o Senhor não falhará, Senhor, porque não cabe a mim, não cabe ao homem, Senhor, gerar vida por meio da Tua palavra. Isso cabe ao Senhor, e o Senhor de eternidade em eternidade não tem falhado. O Senhor nunca falhou. E em Teu nome, Senhor, sabemos, cremos que não será hoje, que não será nessa hora que o Senhor haverá de falhar. E para a Tua glória, Senhor, para a glória de Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus, que a Tua vontade, que o Teu querer, que a obra vivificadora do Teu Santo Espírito, que acontece por meio da Tua palavra, por ordem do Pai, que essa realidade vivificadora se manifeste hoje, para sempre. Amém. 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 Abra, por favor, acesse comigo o texto bíblico em Atos, no capítulo 2. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 21. Atos capítulo 2, versículo 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadácia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém,
Tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aqui, graças ao Senhor. Eu tenho a impressão que no encontro passado, a gente acabou começando uma série dentro de uma série. Para aqueles e aquelas que estão conosco pela primeira vez hoje, nós recentemente começamos uma nova série de mensagens que vai cobrir o livro de Atos. Hoje é o nosso 4º encontro nessa série. E vai ser uma jornada não exaustiva. A gente não vai falar de tudo que seria possível falar no contexto do livro de Atos. Pelo menos não nesta ocasião. Mas ao longo dessa nova série, nós vamos estar parando em alguns momentos para prestar atenção em um ou outro assunto que for julgado importante. E inclusive é isso que vai acontecer hoje. Hoje nós vamos continuar, né, onde nós paramos na última vez. E nós vamos continuar então a prestar atenção em alguém que é muito especial para nós. Porque no encontro passado nós começamos a falar do outro enviado, do outro que também é uma pessoa divina. Nós falamos da pessoa do Espírito Santo. E falamos do quanto é importante conhecermos a pessoa do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo faz parte de quem Deus é, então quanto mais o conhecemos, mais conhecemos a Deus. E quanto mais conhecemos a Deus, mais o amamos, mais o apreciamos, mais o desejamos, mais o buscamos, exaltamos, adoramos. Então, a gente vai continuar contemplando a Deus, olhando para a pessoa do Espírito Santo. Amém? Eu quero começar perguntando, quando você ouve a palavra Espírito, o que é que vem na sua mente? O que é que vem à mente, especialmente das pessoas que estão vivas em 2024?
O que vem à mente quando elas ouvem a palavra espírito? O que será que vem à mente de um físico? O que vem à mente de um psicólogo? De um espírita? De um assembleano? De um presbiteriano? O que vem? Porque quando o assunto é o Espírito Santo, dificilmente alguém não tem algo resolvido. Dificilmente alguém não tem uma ideia pré-concebida. E dependendo de onde você veio, dependendo de onde você cresceu, dependendo da cultura de onde você congregava, dependendo da religião ou da sua forma de enxergar o mundo, a palavra espírito vai encontrar, ou nós vamos encontrar sentidos diferentes, inclusive possivelmente aqui no nosso meio. E quando nós lemos a Bíblia, que é um texto baseado em outras culturas e em outros entendimentos, quando nós lemos a palavra de Deus, é importante nós termos em mente que apesar dela estar escrita diante de nós em português, a Bíblia tem outros fundamentos culturais. Tem outros. E o nosso desafio, então, para todo aquele que vai ler esse texto que para nós é sagrado, para uma melhor leitura e uma melhor compreensão do texto bíblico, o nosso desafio é ler o texto deixando esses nossos preconceitos de lado, buscando o entendimento dos primeiros leitores, dos primeiros autores, para que eles então nos guiem no entendimento das realidades bíblicas. Porque é debaixo dos fundamentos culturais deles, foi escrito para eles primeiro. E a partir dessa compreensão nós adquirimos uma compreensão mais próxima da realidade bíblica. E para esse começo, para começar uma formação do entendimento bíblico sobre o Espírito, para onde que nós vamos? Para onde é saudável? Para onde deveremos ir? Para o começo. Vamos para o livro de Gênesis, onde ali o Espírito é mencionado pela primeira vez. Gênesis capítulo 1, versículo 2, se você puder acessar comigo o primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. E um detalhe interessante, se for como muitos defendem, que o primeiro versículo de Gênesis capítulo 1 pode ser visto como o título do conteúdo que vem a seguir, então, na verdade, o versículo 2 possivelmente seria o primeiro versículo descritivo do ato da criação de Deus. E sendo assim, então o primeiro versículo do primeiro capítulo, do primeiro livro da Bíblia, ali nós imediatamente somos levados para a pessoa do Espírito Santo. Imediatamente nós somos introduzidos ao fato de que, sendo Deus o Criador dos céus e da terra, o seu Espírito estava em ação desde o princípio. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito
Espírito de Deus se movia sobre as águas. Possivelmente, então, o primeiro versículo descritivo da Bíblia. E para que o nosso entendimento do Espírito seja o mais próximo possível do entendimento bíblico, vale a pena nós olharmos para a palavra original, hebraica, né, que em muitas versões de Bíblias em português nós traduzimos para Espírito. E a palavra hebraica aqui é Ruach. Ruach. Ruach Elohim, o Espírito de Deus. E assim como muitas das palavras do hebraico antigo têm mais de um significado, a palavra Ruach também tem mais de um. E esses significados, como tantas outras palavras, eles se conversam, esses significados se complementam e nos dão um sentido, uma compreensão mais ampla e mais profunda. E Ruach tem 3 principais significados básicos: vento, sopro e Espírito. Vento, sopro e Espírito. E ainda como sopro ou Espírito, ainda existe uma ligação com o sentido de fôlego, ar, respirar, respiro. E é bom ter isso em mente, então. Quando a gente pensar em Ruach, vento, sopro, fôlego, ar, respirar, Espírito. E é por isso que algumas Bíblias, né, hebraicas, né, e também algumas Bíblias cristãs, vão traduzir em Gênesis 1:2, né, dizendo que a terra era sem forma e vazia, e um vento do Espírito se movia sobre as águas, ou um vento de Deus soprava, né, o vento de Deus pairava sobre as águas, um vento ou vento de Deus se movia, soprava ou pairava sobre o mundo em criação. E enquanto a gente vai fazendo esse exercício, essas associações, vale lembrar que Deus ele foi se revelando gradativamente na história. Foi uma revelação progressiva, né? Deus não se revelou, não foi tudo de uma vez. E essa revelação, ela levou cerca de 1500 anos para se completar, de Gênesis a Apocalipse. E então, de início, né, logo nas primeiras linhas, nós somos apresentados ao vento, ao sopro, ao Espírito de Deus. E no versículo seguinte, no versículo 3, a Bíblia diz: e disse Deus, haja luz. Deixa eu te pedir um favor. Coloca uma das suas mãos assim, bem pertinho da sua boca, e diz assim: haja luz. Diga. Sentiram? Sentiu o ventinho? O fôlego, o sopro. Isso é Ruach.
Ruach. E olhem só, para que algo seja dito, antes é preciso o quê? Respirar, fôlego, inspirar o ar. É preciso fôlego e então se diz, se proclama, se anuncia. E em Gênesis 1, o que é que nós vamos perceber com muita clareza? Que em todo ato criativo, em todos os atos da criação, nós vamos ver o quê? Deus dizendo, proclamando, e disse Deus, haja, e ouve. E é claro, é muito claro, que essa linguagem toda é uma linguagem metafórica. Tudo isso é uma metáfora. Deus, ele não tem pulmões que precisam de ar para fazer com que palavras fluam por meio de cordas vocais, tá? Mas toda essa linguagem metafórica, ela deixa bastante clara a ênfase. Que ênfase? De que o Ruach de Deus foi presente e atuante em toda a criação. Em toda a criação. Sim, toda a Trindade foi atuante. E isso fica claro também quando nós vamos analisar essa linguagem metafórica. Nós vamos ver intenção, né? A intenção criativa do Pai, enviando a palavra, que nós sabemos hoje é o Filho, né? Ele disse, ele proclamou, a palavra foi enviada e disse por meio do ar, do fôlego, por meio do Espírito. E no capítulo 2, no capítulo seguinte de Gênesis, nós vamos ver o mesmo conceito de Ruach. De novo, ali no versículo 7, então o Senhor formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser um ser vivente. Nós vemos o sopro de Deus dando fôlego de vida, o sopro de Deus criando vida. E essa mesma realidade aqui de Gênesis é ecoada em tantos outros textos bíblicos. Em Salmos 33, versículo 6, a Bíblia diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus, pela palavra do Senhor, e pelo seu sopro, pelo seu ruach, né, o sopro da sua boca, tudo o que neles há. Salmo 104, versículo 30. Quando sopras teu fôlego, quando sopras teu ruach, novos seres são gerados e renovas a face da terra. Jó capítulo 33, versículo 4, o Espírito de Deus me criou, o Ruach de Deus me criou, o fôlego do Todo-Poderoso me dá vida. Na dinâmica da Trindade, o Ruach
de Deus, desde o início e ao longo de toda a narrativa bíblica, o Espírito de Deus é o grande responsável pela vida. E o Novo Testamento também vai deixar muito clara essa responsabilidade. Foi no poder de quem que Maria ficou grávida de Jesus? No poder do Espírito Santo. Mateus capítulo 1. O responsável por gerar a vida de Deus no útero de Maria foi o Espírito Santo. E não à toa, no poder de quem, após morrer na cruz, no poder de quem Jesus foi ressuscitado? No poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 8. Foi pelo Ruach de Deus que Jesus nasceu, e pelo Ruach de Deus Jesus voltou a viver. Tudo que tem a ver com a vida tem a ver com o Espírito Santo. Por isso a Bíblia vai nos dizer que se alguém não nascer do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino de vida, e se o assunto é vida, tem a ver com o Espírito. Se eu e você somos novas criaturas em Cristo, se eu e você nascemos de novo, esse novo nascimento foi pelo poder do Espírito de Deus, no poder do Espírito Santo. E o mesmo Espírito que nos gerou continua a se mover em nós, continua a se mover assim como se movia sobre as águas no princípio, assim como se movia na vida de Jesus. E vai ser no poder do mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus que nós seremos ressuscitados. Porque nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos e existiremos para todo o sempre. E a gente passaria horas e horas, a gente poderia ficar aqui um bom tempo falando da realidade vivificante do Espírito de Deus, do Espírito Santo que traz vida. Mas o nosso tema de hoje, que diz respeito também à vida, mas o nosso tema de hoje é sobre a presença do Espírito Santo, do Ruach de Deus. E eu pergunto, você já se sentiu longe de Deus? Você já teve a impressão de que Deus parece estar ausente da sua vida? Quantas vezes a gente não ouviu? Onde está Deus? Ou eu não consigo sentir a presença de Deus. A palavra presença é uma palavra muito cara, dentre as mais valiosas. Tem muito sentido, é carregada de emoção. E nada, absolutamente nada substitui a presença. Uma foto, uma peça de roupa,
uma ligação ou uma videoconferência, nada chega aos pés da presença. Qualquer pessoa que perdeu alguém muito amado, muito amada, vai dizer que o que ela mais sente falta é da presença. Porque se existe algo que traz sentido para as nossas vidas, se existe algo que gera alegria, afeto, carinho, força, ânimo, amor e prazer, é a presença. E se presença tem valor para nós, isso é porque presença é algo caríssimo para Deus. O que é que seria da Trindade? O que seria a Trindade, senão a realidade eterna de presença? De eternidade em eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo, presentes uns nos outros. Porque toda relação se mantém da presença. Toda relação se nutre da presença. É assim com o nosso Deus triuno. E por isso é assim conosco também. E no princípio, quando Deus nos criou, Ele nos criou para uma relação. E essa relação, inclusive, também era nutrida por sua presença, pela presença de Deus. No jardim, Deus se manifestava. No jardim, Deus era presente. E isso fazia com que a humanidade pudesse desfrutar do propósito da criação de Deus. No jardim, a humanidade desfrutava do propósito da existência. E esse propósito era para que todos pudessem viver a realidade da presença uns dos outros. No jardim, a humanidade desfrutava da presença de Deus, e no jardim, Deus desfrutava da presença da humanidade. Mas como nós sabemos, algo trágico aconteceu, a queda aconteceu, e na queda a humanidade ela escolheu um outro caminho. Na queda a humanidade escolheu uma outra realidade. No Éden nós perdemos aquilo que era mais valioso. No Éden a humanidade perdeu aquilo que ela não poderia. Ela perdeu a presença de Deus. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, olha só o que nós lemos ali. Ao ouvirem a voz, isso foi logo depois da queda, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento, o ruach, suavemente à tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus. Ao ouvir a voz do Senhor, quando soprava o ruach, a humanidade se escondeu
da presença, se escondeu da voz do Pai, que enviava a palavra do Filho por meio do vento do Espírito. Quantos não se escondem da voz do Pai, que traz a palavra do Filho por meio do seu Santo Espírito? Na tragédia da queda, a humanidade escolheu o caminho que levava para a ausência da presença. Na queda, o pecado trouxe separação, o pecado trouxe distância, o pecado fez com que nos escondêssemos da presença de Deus e separados da fonte da vida. Com a ausência da presença, o pecado trouxe morte. Trouxe morte. Mas depois da queda, depois da rebelião, depois do pecado, Deus desistiria da humanidade criada. Depois do pecado, Deus desistiria de se fazer presente no meio daqueles que Ele tanto amou. E nós sabemos que a resposta é não, Deus não resistiria. Porque mesmo depois da queda, mesmo depois da humanidade se afastar, nós vamos perceber um desejo insistente de Deus de estar com a humanidade, de estar presente, ser conosco. No Antigo Testamento nós vamos perceber Deus escrevendo uma história, mesmo sendo nós pecadores, mesmo nos nossos desejos de viver escondidos da presença. Deus, Ele continuou, Ele persistiu na história que resultaria no encontro. O reencontro seria o grande final. E logo já no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, por meio de uma estrutura construída por Moisés, a glória de Deus, a presença de Deus passaria a se manifestar. A partir de Êxodo, o Senhor, Ele se faria presente no meio do seu povo, se manifestando no tabernáculo. Nessa estrutura móvel que serviria como um templo enquanto o povo caminhava no deserto na direção da terra prometida. E uma vez na terra prometida, uma vez ali, a partir do rei Davi, mas por meio do seu filho Salomão, o grande templo de Jerusalém seria construído e esse templo passaria então a ser visto como a grande referência da presença de Deus em Israel. E algo bastante importante nós percebermos é que essa presença, a presença de Deus, seria aquilo que distinguiria o povo de Israel das outras nações. Era essa presença de Deus o que seria a grande diferença entre o povo de Deus e os outros povos. No episódio ali em Êxodo 33, na oração de Moisés ao Senhor, isso vai ficar bastante claro. Êxodo 33, versículos 15 e 16. Então Moisés disse: se a tua presença não for conosco, se a sua presença não for, não nos faça sair deste lugar.
Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue. É a tua presença no nosso meio que nos faz diferentes, únicos dentre todos os povos da terra. Deus conosco é o que nos separa dos outros povos. Deus conosco é o que nos santifica. Deus conosco é o que nos faz ser um povo santo. E é claro também, é bastante claro que Deus não pode ser contido por nenhum espaço, muito menos aqueles construídos pelos homens. Mas começando pelo tabernáculo de Moisés, seguido do templo de Jerusalém, esses espaços serviram como os primeiros símbolos da presença de Deus no meio do seu povo depois da queda. Os primeiros símbolos apontando para o fato de que Deus não desistiria da sua vontade de se fazer presente. Mas de novo, apesar de toda a vontade de Deus, apesar da presença insistente de Deus, o povo de Deus fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor e ignorou a sua presença. E como consequência do pecado, Israel foi invadida em duas ocasiões, primeiro pela Assíria, depois pela Babilônia, e na invasão da Babilônia, o templo de Jerusalém foi destruído. E o povo acabou sendo levado cativo por essas nações pagãs, mas o pior de tudo, o mais lamentável é que, de novo, o povo rebelde havia ficado sem a presença de Deus. Eles perderam a presença. Mas o Senhor, rico em compaixão, clemente, longânimo, grande em misericórdia, como declarou Moisés, rico em fidelidade, Ele continuaria insistindo, Ele continuaria persistindo, Ele perseveraria com o seu desejo de estar conosco. Deus então, Ele enviaria profetas para proclamar, para dizer, para anunciar, inspirados pelo Espírito, pelo Ruach de Deus. O meu tabernáculo estará com eles, ou seja, a minha presença estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Preparem no deserto o caminho do Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei
darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, dentro de vocês o meu ruach, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer os meus estatutos. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Cante e alegre-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, eu serei presente. E a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, Deus conosco, Deus presente, Deus aqui. E Emanuel veio. Ele veio, Deus conosco, Filho de Deus. Ele veio e Ele tabernaculou no nosso meio, viveu no nosso meio como prometido, se fez presente, se fez carne, e tudo que Ele fez, toda a sua vida santa, a sua vida obediente, a sua morte, a sua ressurreição, toda a obra do Filho, preparou o caminho para que o outro Emanuel, para que o outro Deus conosco, para que o Espírito Santo finalmente pudesse cumprir o grande desejo de Deus, para que o Espírito Santo pudesse finalmente cumprir a grande promessa de Deus de ser presente em todos. Esse foi o plano. Esse é o resultado do grande enredo da salvação, por meio do envio do Filho, por meio do envio da palavra, vivificada e empoderada pelo Espírito de Deus, assim como foi na criação. O Pai resgataria a presença perdida. E a vinda do Espírito Santo sinaliza o retorno. A vinda do Espírito Santo evidencia a volta da presença perdida, a volta da presença de Deus. Por meio do ruach de Deus, o vento impetuoso, por meio do seu Espírito, Deus, Ele marcou a chegada de um novo tempo. Pela obra de Cristo Jesus, a presença de Deus não mais seria limitada a uma única referência. Agora, nesse novo tempo, a presença de Deus habitaria nos céus. Ele tabernacularia em todos nós. Hoje, a presença de Deus é
tão conosco que Ele não está em um lugar, em um endereço, mas Ele está em nós. Em nós. Jesus habita em nós. O Pai habita em nós. Deus habita em nós por meio da presença do Espírito Santo em nós. Eu quero finalizar lendo o texto de Efésios, no capítulo 1, versículos 13 e 14. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, quando creram, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o Espírito. Quando cremos em Jesus, o Espírito Santo faz morada em nós. Nós recebemos o Espírito Santo. Os que creem em Cristo Jesus carregam uma marca. Carregam a marca da presença. O Espírito Santo em nós é a garantia da nossa herança. O Espírito Santo em nós é o nosso novo coração. O Espírito Santo em nós é a nossa nova capacidade de dizer sim a Deus. O Espírito Santo em nós é o desejo de estar com Deus. É o prazer de se estar com Deus. O Espírito Santo em nós é o desejo de Deus de estar conosco hoje e para sempre. Hoje e para sempre conosco, hoje e para sempre. Eu não sei se você tinha dúvidas quanto ao desejo de Deus de estar com você. Eu não sei se você tinha dúvidas quanto à realidade da presença de Deus. Eu não sei se você gostaria de sentir a presença de Deus. Mas é bem verdade. É bem verdade que o pecado nos separa de Deus. É bem verdade que na insistência do erro nos escondemos de Deus. Mas se você prestar atenção,
Se você prestar atenção, você vai perceber que Deus não desistiu de ser presente na sua vida. Porque em cada respiro que permite com que a vida continue, em cada respiro, um lembrete. Eu sou com você em cada fôlego, em cada respirar, um lembrete: eu sou contigo. Vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Deus não desistiu e nunca vai desistir de ser presente em nossas vidas. Ele não desistiu e nunca vai desistir de ser presente em sua vida. Mas se você duvida, se existe dúvida em seu coração, eu te convido a ouvir as palavras dos salmistas. Eu te convido a fazer as palavras do salmista as suas também. Porque as palavras do salmista dizem: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Tu me cercas por todos os lados e me guardas com o Teu poder. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso compreender. Para onde poderei eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fazer a minha cama no mais profundo abismo, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua força me sustentará. Para onde podemos escapar do Teu Espírito? Para onde poderemos fugir da Tua presença? Da Tua presença. Como escapar? Como fugir? Como fugir? Não há como fugir. Ele nos cerca, Ele te cerca, Ele insiste, Ele persiste. A sua bondade, compaixão, fidelidade, misericórdia insistem até que você se perceba diante da sua presença.
Mesmo quando nos escondemos, em misericórdia o Senhor nos busca. Mesmo quando tentamos fugir, em misericórdia o Senhor insiste. Ele espera, Ele não desiste, Ele não desistiu, não desiste, não desistirá. É maravilhoso demais, Senhor, maravilhoso, não podemos compreender, não compreendemos, mas recebemos pela fé. Não compreendemos, mas recebemos bondade, graça, fidelidade, misericórdia, recebemos os sinais da Tua presença, recebemos a Tua presença. Se todo ser que respira deve louvar ao Senhor, se o nosso fôlego tem esse propósito, se é isso que o Espírito deseja fazer em nós, se é para isso que temos ar, seja louvado no nosso meio, seja exaltado, bom, fiel, verdadeiro, justo, santo, 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 santo. Todo ser que respira, todo ser que respira, louve, 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 louve. Onde estão aqueles que anseiam pela presença? Onde estão aqueles que desejam? Onde estão aqueles que buscam mais do que tudo, Deus conosco, Deus Emanuel, Emanuel, Emanuel. Sopra sobre nós, se no meio dos louvores do seu povo habita o Senhor, se no meio dos louvores o Senhor se faz presente, santo, santo, santo é o Senhor, todo, todo, todo poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, há de voltar, que amou ao mundo de tal maneira que não poupou o seu Filho unigênito, que morreu a nossa morte e ressuscitou a nossa vida. Bendito, 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 bendito. Então queime o fogo do teu Espírito, queima o meu coração, queime em minha alma. Então queime o fogo do teu Espírito, queima o meu coração, queime em minha alma. Então o fogo do teu Espírito queima o meu coração, queime em minha alma. Então queime o fogo do teu Espírito, queima o meu coração.
marca-nos, Senhor, Então queime com a tua presença. Marque-nos, marque-nos, Senhor. Eu Sim. quero te ver, Senhor. Abre o céu neste lugar. Eu quero te ver, Senhor. Abre o céu neste lugar. Eu quero te então queime o fogo do teu Espírito, queime o meu coração, queime em minha alma. Então queime o fogo do teu Espírito. O vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui em nós. O vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui em nós. O vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. O vento impetuoso, e como em Pentecostes, sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Marque-nos com a tua presença. Sopra sobre nós, E faça-nos cheios, 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 cheios. Faça-nos cheios, cheios, Senhor, da tua presença, da tua glória. Faz-nos perceber, Senhor. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, Senhor. Não há ninguém como tu. Incomparável. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos, não temeremos, porque tu estás conosco, és conosco.
Cresçamos na realidade da presença e cresçamos na percepção da realidade da presença.